que é melhor para a sua carteira? Diversificar, proteger, investir. Fica aí conosco, mais isso aqui é investimento. Vou te mostrar, não é só proteção não. Vem comigo. O que é mais importante para você? Diversificar ou proteger os seus investimentos? Só pensar na rentabilidade? Ou em tempos de pandemia agora, você está dormindo mais tranquilo ou no susto? Ou investir, por exemplo, no ouro, que esse semestre deu 52,9% de rendimento. É um investimento ou é tratado como proteção? Nesse gráfico que eu vou colocar aqui para vocês, ó, o ouro nesse semestre ele deu 52,9% de rentabilidade, contra um Ibov negativo, que ele está se recuperando ainda, de 17,8% no primeiro semestre. E o dólar está colado, né? Quem aplicou só no dólar, deixou ele quietinho nesse período, deu 35,6%. A regra do jogo é um só. Nunca deixe todos os ovos numa cesta, independente do que for. Essa é a regra do jogo. O que é então uma carteira diversificada? Seleção de ativos em diferentes tipos de segmentos de acordo com cada perfil. Esse é importante. As pessoas não falam isso para vocês. Você precisa dormir. Para você estar investindo em alguma coisa, você precisa estar dormindo tranquilo, porque senão isso não é investimento. Para que serve uma carteira diversificada? Ela tem um motivo só: maximização dos seus retornos, dado um grau de risco que você quer. Essa é a finalidade. Quanto mais você diversifica, aí você checa com o seu retorno e o risco. Essa é a realidade. Então para que você precisa disso? Para que você precisa diversificar? Um grande problema nós temos, um cenário macroeconômico nacional e internacional. Eles estão sujeitos sempre a incertezas. Então, decorrente do que acontece sempre, dessas incertezas, seja políticas, seja por algum segmento específico que deu problema, você precisa diversificar a sua carteira. E eu vou falar para vocês aqui como se faz isso, no que você pode estar fazendo isso. Para montar então uma carteira diversificada, você tem vários produtos. Você pode cair no Tesouro Direto, cair em ações, fundos de investimentos, fazer derivativos, mas todos, independente disso, ele está ligado, ele tem que estar focado nisso com seus investimentos. Qual é o prazo que você precisa? Qual é a rentabilidade que você está esperando disso? Porque ela tem que ser distintas. Ele tem que estar ligado com a sua estratégia do prazo e com a sua rentabilidade, porque senão você não vai conseguir diversificar, mesmo que você colocando em vários papéis. Isso tem que estar casando, caso contrário não vai. Então, eu vou dar 6 passos para vocês aqui. Primeiro, você tem que identificar os seus objetivos e prazos. Identificou objetivos, colocou prazos, é onde você vai começar a fazer as suas alocações para ver o que você pode ou não pode fazer, em que momento você vai precisar resgatar disso ou não. Você precisa conhecer o perfil. Quem é você? Dorme tranquilo? Você é um conservador? Você é moderado? Você é agressivo? Então você precisa ter isso. Então, conservador nós sabemos. Você não esquenta muito com o seu retorno, porque você tem tranquilidade do seu patrimônio. Já o moderado ele já busca um pouco de equilíbrio. Ele vai um pouco sim, ele tem um pouco de tolerância ao risco, com busca de uns retornos um pouco melhor. E agressivo, então, ele quer maior retorno porque ele tem uma maior tolerância de risco. Isso é nítido. 3. Você tem que diversificar isso em formas. O que são formas? Papéis pré e pós. O que é isso? Pré. Eu vou lá e compro um papel que é chumbado. Estou sendo remunerado nesse papel a 8% ao ano, é o que o cara vai me pagar.
Então é daqui 2, 3, 4, não importa, eu combinei a taxa, está pré e esse pré que está vindo. Pós ele está atrelado, hoje normalmente ele está atrelado numa Selic, está atrelado numa inflação, está atrelado num índice. Então você tem que amarrar isso, você tem que focar em alguma coisa também nessa variação, porque se você ficou todo amarrado no pré e subir demais, por exemplo, a inflação, sua carteira foi para o saco. Então você tem que dividir entre essas classes, é importante. E essas classes, ela vem de renda variável e renda fixa. A renda variável, ela pode estar alocada em fundos multimercados, em ETFs ligados na Bovespa, em fundo de ações, fundos imobiliários, fundo cambial, fundo de ouro, o próprio ouro. E renda fixa também é atrelado nos dois que eu falei. Pós-fixado, nós encontramos pós-fixado aonde? Tesouro Selic, por exemplo, fundos de crédito privado, uma LCI, uma LCA, CDB. E pré-fixado mais inflação, você também pega isso, por exemplo, no Tesouro, uma NTN-B, um IPCA+, agora na linguagem do Tesouro Direto. Você pega em fundos de inflação, você consegue em fundos de crédito também, e também nos papéis, CDB, LCI, LCA, você encontra eles também. 5. Fundos de investimento. Qual é a vantagem de você estar também ligado nos fundos de investimento? A carteira dos ativos, ela pode ser uma carteira de ativos ligados a financeiros. A vantagem que você tem são cotas de capitalização. Então você não precisa ter muito dinheiro para poder aplicar num fundo de investimento. Então você compra cotas, é como se fosse um condomínio. Né? Várias pessoas, né, dão lá para um gestor qualificado e ele vai gerenciar esse dinheiro ligado a um benchmark, a um objetivo que ele tem, decorrente do que o fundo se propõe, para que ele possa investir. Lógico que ele vai cobrar uma taxa de administração nisso. Agora, com juros mais baixos, espero que as taxas de administrações diminuam ainda, que os gestores, aí, os administradores, acabam revendo isso para diminuir, porque você pega hoje, tem taxa de 2% ao ano, sendo que uma Selic está a 2,25 e está para cair aí para 2%. Então é inviável esse tipo de coisa. Então quando você investir nisso, tem que prestar atenção nessa parte. 6. ETFs, Exchange Trade Fund. Esse é um excelente papel, que é uma ação, que eles são fundos, que eles são negociados na Bolsa de Valores, que eles perseguem um índice. Então, por exemplo, o índice de Small Caps, o índice da Ibovespa, S&P 500. Então, você pode sim estar atrelado a esses índices e diversificar SP 500 lá fora. Então, você já está atrelado um pouco no dólar. Né? Você tem índice de renda fixa hoje aqui, que há pouco tempo, já faz 2 ou 3 anos no máximo, que eles têm aí existentes aí, que você pode estar atrelando. Então, só com o índice você consegue já fazer uma diversificação boa na mão de gente interessante. Hoje nós temos 17 fundos que estão sendo negociados na B3. Vou deixar o link da B3 para vocês saberem quais são os fundos disso. Então, investir ou não no ouro? Como eu falei lá na frente para vocês, o ouro nesse semestre deu 52%, quase 53%, contra o Ibovespa, que está se recuperando aí. O dólar está 35,60 agora. O que está acontecendo? Muita gente está investindo nisso, mas o pito não é assim não. Esse gráfico que eu vou colocar aqui para vocês, ó, desde lá um pouquinho antes de 2011 para cá, o ouro ele vem andando bem. Por quê? Incertezas. É o que eu falei no início lá. Incerteza da economia, ou seja, internacional, dependendo do papel que está atrelado, muito nacional, política, um determinado setor. As pessoas procuram ouro muito para se proteger. Essa é a realidade. Então o ouro ele veio nadando de braçada, como vocês podem olhar aí, ó, 2013, 14, 15 até 17. Agora, no começo de 17, aí antes de 17 até 2020, ele perdeu. Se você tivesse protegido
pelo ouro, você estaria perdendo, porque a economia estava estável, estava indo de vento em polpa a economia, estava muito atrelada, então foi muito bom isso. Então acabou, nesse período, a proteção, então você deveria já ter migrado para um outro lado. Então olha esse pedaço como ficou. Então não é uma boa, isso ele serve como proteção, essa é a realidade. Então voltando no meu primeiro gráfico, se vocês olharem, fica muito claro agora, na pandemia, o que aconteceu, o ouro rodando muito bem, o Ibovespa se recuperando um pouquinho disso. Então só em épocas de crise. E como é que você se protege então? Você pode comprar o ouro na B3, fracionado ou em lote, que custa muito caro, eu não aconselho estar comprando porque não tem liquidez e é muito caro para isso. Então vocês vão ainda fundos onde compram ou dólar ou compram ouro, que sai muito mais barato e com um valor muito menor e a taxa também muito menor. Então esta é a dica aí. Então nem tudo são flores. Se eu peguei um ETF ligado direto no Ibovespa desde o começo do ano até hoje, então eu estaria perdendo lá, porque eu estou me recuperando. Agora, se eu faço algumas determinadas movimentos no mercado que eu vejo o que está acontecendo, então eu vou colocar na tela aqui o exemplo clássico disso. Ela vinha muito bem andando, em março com o pico ele foi para o saco, e em maio ele começou a subir de novo, ele despontou e não subiu tão rápido quanto o índice da Ibovespa. Então você tem que sempre ficar ligado nessas manobras do mercado. E lembre-se, tudo que chega assim muito forte é porque a onda já passou. Era a hora de você comprar, já foi. Então tem que ficar ligado nos movimentos. Uma possível onda vai vir ainda. Então talvez é uma possível proteção, além da sua diversificação dos papéis que eu coloquei lá. Então, estratégia, disciplina e consistência são 3 palavrinhas de extrema importância para você aí, ó. Se você ainda não se segue aí, ó, por favor, dá um like aí para nós aí, ó, compartilhe isso aí, nos ajude aí a crescer o nosso canal aí, ok? Forte abraço aí para vocês. E ó, mais CQ Investimentos. Tchau!